Olá amigos, amiguinhas, para o nosso evangelho de hoje, vamos elevar o nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso e que a paz de Jesus envolva a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lá no item 1, tá assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. E perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus replicou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e também em Marcos, capítulo 8, nos versículos 27 a 30. No item 2 está escrito assim: nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tantas grandes coisas? E ardia por vê-lo. Então Herodes estava com medo, porque Herodes tinha mandado matar João Batista. Isso está lá em Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16, e em Lucas também no capítulo 9, versículos 7 a 9. Aí a gente pode perguntar o seguinte: é possível concluir através dessas passagens evangélicas que os judeus já conheciam a reencarnação? Inegavelmente, as ideias que tanto os discípulos como outras pessoas faziam em torno de quem teria sido Jesus, imaginando-o como João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, nos levam a concluir que os judeus acreditavam sim na reencarnação. A ideia da reencarnação não surgiu com o Espiritismo nem encontraria os princípios do cristianismo. Os judeus já tinham noção desse fenômeno e o próprio Jesus a eles se referiu, mostrando que o espírito renasce entre os corpos. Aí a gente pode também perguntar o seguinte: o que podemos entender pela resposta de Jesus a Pedro? Não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no céu. O que será que Jesus quis dizer com isso, Ele quis dizer que Pedro, por seu conhecimento e experiência, não poderia ter dado essa resposta se a espiritualidade superior não o houvesse inspirado. A resposta de Jesus deixa subentendido que Pedro não falara por si mesmo, mas sobre inspiração espiritual através do concurso de espíritos superiores. Então, nesse trecho do Evangelho fica bem claro alguns dos princípios básicos da doutrina espírita. Para quem não se lembra, o primeiro princípio é a existência de Deus, acreditar na existência de Deus. O segundo, a imortalidade da alma. O terceiro, a pluralidade das existências. O quarto, a pluralidade dos mundos habitados. E o quinto, a comunicação entre os espíritos. Então aqui nesse evangelho ele fala da existência de Deus, ele fala da imortalidade da alma, ele fala das várias existências da alma e fala também da comunicação dos espíritos com os vivos. Ele só não comenta nesse evangelho a pluralidade dos mundos habitados. Isso nós comentamos no evangelho passado, no capítulo 3, onde diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então é bom a gente entender que o Espiritismo também faz parte do cristianismo. O Espiritismo também acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita na imortalidade da alma, acredita na reencarnação e acredita na comunicação entre os vivos e mortos. Tenham todos um bom domingo. Que Jesus nos abençoe.